Já faz um tempo que eu tô sumido, né não? Olha, mas eu prometo que a espera valeu. Então, tá aqui. O vídeo onde eu mostro meus desenhos. Eu não tinha esquecido da promessa. Eu só tava com preguiça. Bom, basicamente pra resumir, meu nome é Gabriel e eu sou um cara esquisito que desenha. Uau! Desde que eu era criança, eu sempre tive vontade de fazer um vídeo desse, só que eu não tinha coragem, nem um celular, nem nada. Então, agora que eu tenho a oportunidade, eu vou aproveitar e agarrar ela com tudo. Com isso, eu quero alcançar pessoas. Sejam pessoas que pensam parecido comigo, que eu acho difícil, pessoas que simplesmente gostam de arte e querem ver um conteúdo relacionado, ou sei lá, pessoas que querem ver um otário falando asneira pra uma câmera, sozinho, e desenhando agressivamente. Não, nada a ver, irmão. De qualquer forma, eu espero que gostem. Então é isso. Fiquem com o vídeo. Tá, então é o seguinte. Eu vou primeiro mostrar os desenhos da pasta, porque os principais que eu fiz, todos eles da pasta estão em ordem cronológica, então vai ficar mais fácil de mostrar. Aí o resto eu vou pegando qualquer um que eu for achar pelo caminho e vou mostrando. É que tem muita coisa. Muita coisa mesmo. Então vai ser legal. Beleza, então vamos começar pelo primeiro desenho da pasta, esse aqui do Luffy Gear 5. Eu tinha feito ele quando eu tinha acabado de ganhar as folhas. Eu queria estrear como é que elas funcionavam e tal. E eu queria fazer um desenho grande que fosse da hora. Cara, esse desenho demorou um bocado, mas foi bem legal. Eu sinceramente não gosto tanto dele agora porque eu melhorei bastante. E sempre quando eu olho os desenhos do passado, eu me sinto meio, sei lá. Não é que eu desprezo essas coisas que ficaram meio ruins aos meus olhos, mas sei lá, eu não tenho mais tanto apreço, mas eu ainda vejo o valor nele, sim. É porque eu tenho que lembrar que, mesmo não estando tão visualmente bonito, foi importante de qualquer forma. Então é isso aí, é o primeiro desenho. Agora vamos pro segundo. Ah, pera aí. 27/1/2023. Como assim 2023? Indo agora pro segundo desenho, eu descobri a resposta. Eu coloquei a data errada. Era 2024. Então eu não tô ficando velho. Um pouco, eu acho. Esse desenho aqui do Gojo foi algo mais experimental porque eu gosto da arte digital e a pintura como ela fica, só que fazer no papel é uma coisa totalmente diferente. Ainda mais porque eu quero fazer parecido, então foi difícil pra caramba, mas foi legal. Eu também não me agrado com o resultado hoje em dia. E por sinal, eu vou vender esse desenho. Um negócio interessante de se notar é que de um desenho pro outro tem mais ou menos um intervalo de um mês. Nossa, esse aqui em específico do Goku foi muito, mas tipo muito importante pra mim. Eu gosto dele, foi praticamente uma homenagem. Eu sempre tive vontade de fazer um desenho desse aqui, porque sei lá, eu nunca me enxerguei com a possibilidade de conseguir fazer uma parada dessas, então foi bem importante pra mim. Ainda mais que Dragon Ball é meu anime favorito, mudou a minha vida. Cara, esse aqui é importante, ele envelheceu bem. Eu não gosto do fundo, eu não gosto nem um pouco do fundo. É que eu tava com muita pressa pra terminar logo. Se eu não me engano, eu tinha feito a maior parte da pintura tudo no mesmo dia. Então eu tava com muita pressa pra terminar logo. E eu não tinha as cores certas pra fazer o fundo, então eu só pintei com um azul qualquer e deu nisso. Mas mesmo assim eu tenho muito carinho por esse desenho. É um dos meus favoritos. Agora esse aqui do Kokushibo. Sinceramente, eu gosto bem pouco dele. Tipo, bem pouco mesmo. Na época eu não tava tão empenhado pra desenhar e eu me enrolei muito, mas tipo muito mesmo. Eu sempre fiz o negócio de, nesses desenhos mais grandes, eu pegar e terminar, aí eu começo outro. Então meio que como eu me enrolei demais, eu nunca chegava e terminava fazer o outro. Eu termino um desenho, eu já começo a fazer o outro. E dá pra ver que eu sou muito enrolado porque é um mês de diferença pra cada um.
Esse aqui em específico eu não gostei da produção dele e nem tanto do resultado. Mas ele particularmente não é feio, mas eu não tive tanto afeto fazendo ele. Mas tá aí. Mas agora esse desenho aqui do Kobe foi legal. Esse sim foi da hora de fazer. Se eu não me engano, eu terminei no mesmo dia. Eu comecei no dia 6 e terminei no dia 6. E foi muito divertido porque foi algo mais simples. Eu nunca pego pra fazer algo simples, então às vezes eu esqueço como é bom tá desapegado na hora de desenhar. Você fica mais livre e, querendo ou não, é mais da hora. Nossa, mas agora esse aqui do Buda. Esse aqui eu acho muito da hora. É que sei lá o que eu fiz em específico, mas eu sempre olho e acho ele melhor que os desenhos que eu faço atualmente. Mas pela questão da line art e a pintura, que eu achei muito legal de fazer. E ficou muito bonito. E também tem esse aqui do Noah de Sense Life. Muito da hora também. Pior que eu não coloquei data nesse aqui, mas... foi logo depois do Buda. E eu também fiz esse desenho em um único dia. Acho que foi umas 6 horinhas. Eu acordei bem cedo e de tarde eu já tinha terminado já. Cara, foi da hora. Tá, agora a gente vai aqui praticamente pro último. Esse aqui do Denji. Cara, eu gosto tanto desse desenho, cara. Ele foi a parada mais ousada que eu já fiz. E foi demorado, viu? Nossa, foi demorado, foi difícil. E eu enrolei. Eu mais demorei porque eu enrolei do que qualquer coisa. Mas, cara, eu gosto tanto da pintura, como ela ficou e... cara, foi muito da hora. Eu tinha falado que o do Denji foi praticamente o último porque eu tinha começado outro. Esse aqui. Só que eu nunca terminei. Eu comecei em outubro. Foi logo depois de terminar esse aqui. E eu vou terminar, só que eu tô com muita preguiça. Sei lá, eu pego pra olhar ele assim e talvez hoje em dia eu poderia ter feito ele melhor. Toda a base inteira dele em si, eu poderia ter feito melhor. Então eu fico com um pouco de falta de vontade de terminar. Só que eu não acho que ele tá ficando ruim. Mas se eu voltar a fazer ele agora, eu acho que ficaria meio esquisito porque vai ter muita mudança, talvez. Só que eu gosto dele. E eu vou terminar, um dia. E agora, pegando outro assunto, eu descobri uma coisa engraçada. E ainda tem os que eu perdi. Ou joguei fora. Ou perdi de novo. Ou joguei fora também. Você é retardado por acaso? Agora que eu pude repassar por esses desenhos, eu notei que a evolução tá bem nítida. Isso é legal, porque eu vou repassando e sinto que realmente algo mudou. É legal de ver. Mas agora olhando bem, eu me sinto meio esquisito mesmo de ter tanto desenho da mesma personagem. Mas o que importa é que eu gosto do que eu faço, então acho que tá tudo bem. Olha, e também tem os desenhos dos cadernos, que eles estão meio empoeirado. Meu Deus do céu, cara. Esse bagulho tá cheio de poeira. E basicamente tem uns desenhos meio mal feitos que eu não mergulho nem um pouco. Umas histórias de quadrinho, umas coisas bem simplórias até. Coisa que eu gostava de fazer. E não tem nada de muito especial aqui, talvez memórias no máximo. É porque ou eu perdi os cadernos, ou não terminava as coisas, então sempre acabou nisso. E claro que no meio disso tudo tem uns cadernos que realmente eu me empenhei em fazer as coisas. Tipo, realmente tem coisa que eu gosto neles. Só preciso ver se eu acho algo realmente bom.
Aí, foi. Tem bastante coisa legal aqui, só que é tipo mais coisa que eu não me orgulho tanto. Mas pra falar a verdade, no fundo eu gosto desse desenho. Porque eu sei que faz parte. Cara, esse aqui ficou legal. Esse aqui eu não vou mentir, ficou bem da hora. Nos cadernos não tem tanta coisa da hora e nem muita coisa completa. Mas tem uns desenhos que eu... como é que eu explico? É que era uma época mais simples, eu fazia e... era isso, basicamente. Sabe, eu não tinha tanta preocupação pra fazer algo super detalhado e nem complicado. E eu me divertia de verdade com isso. Nossa, esse aqui, por algum motivo, ele envelheceu muito bem. Mas... era basicamente isso. Esse aqui é da hora. Esse aqui também é da hora. Mais um caderno. E esse aqui tá praticamente vazio. Só que os desenhos que tem nele eles são da hora. Eles são, tipo, bem feitos mesmo. 2024. Pior que eu não me lembro direito do que eu desenhei nesse ano. É que eu sempre, todo ano, pegava um caderno novo e levava e ficava desenhando nele. Só que nesse ano de 2024 em específico, eu não desenhei nesse caderno. Aí eu fiquei meio na dúvida do que eu fiz exatamente. Esse aqui também é da hora. Muito da hora. Acho que é um dos poucos desenhos de caderno que eu realmente gosto. Mas é o único. O segundo único desse caderno. Então faz até sentido. As datas dos desenhos tá realmente tudo misturado. Esse aqui eu comecei usando como caderno de atividade e terminei só como caderno de desenho mesmo. Cara, e tem umas coisas da hora aqui. Só que eu não me lembro o que eu fiz com o caderno, mas meio que eu perdi ele. Eu guardei ele em algum lugar e esqueci de onde tava. Aí eu só não usei mais. Cara, eu tenho que ver se eu acho alguma coisa nele, porque tem coisa nele, só que eu não lembro onde tá. Porque, como eu disse, eu nunca terminava nada. Tem atividade colada, tudo umas paradas aqui. Ah não, pera aí, isso aqui não é atividade. Ah, achei. Acho que foi um dos primeiros desenhos que eu fiz nele. É, acho que foi. E já responde minha pergunta. Quer dizer... ah, esquece, tanto faz. Mas eu acho o desenho lindo. E isso aqui é uma prova. Eu não sabia como deixar minha resposta um pouco mais aceitável, então eu fiz um desenho. E eu acertei a resposta. E se eu não me engano, tem coisas aqui pra frente. Pera aí que eu vou virar ao contrário e já volto. Esse desenho em específico, eu pensei que eu tinha, tipo, perdido há muito tempo. Só que ele tava no caderno e eu tinha perdido o caderno. Então, era por isso que eu não tava achando. É que pra falar a verdade, eu tinha total esquecido da existência dele. Só que eu acho ele muito bacana. Eu não sei exatamente o que eu fiz na hora de fazer a line art, mas ficou bem mais carismático que os desenhos que eu faço normalmente. Achei mais um que eu pensei que eu tinha perdido. E mais outro também. Esse aqui eu gosto dele. Eu só não gosto muito da questão da pintura, que eu faço muita camada e a folha acaba estourando. Só que mesmo assim ele é da hora. Eu só acho que ele ficou, sei lá, meio... esse aqui da Melody em específico ficou meio
vulgar. Mas eu achei ele legal. Beleza! Eu tinha dado um corte rapidinho que eu fui fazer o arroz pra janta, então agora eu vou finalizar e falar o resto. A última coisa que eu tenho pra falar. Teve bastante desenho que eu não terminei de mostrar, porque eu não tive tanto tempo assim, mas tem uma pergunta que me fazem geralmente que eu queria responder aqui e agora. Sempre me perguntam como é que eu faço pra desenhar tão bem. Eu nunca fiz curso, eu não tenho nenhuma superdotação, habilidade secreta, mas eu tenho um segredo. Um segredo bem especial, dá pra se dizer assim. O meu segredo é que eu me sinto incomodado. De verdade, eu me sinto muito incomodado de que eu sempre vejo mais potencial nas coisas que eu faço. Eu olho meus desenhos e sempre sinto que eu podia fazer algo melhor, se eu me esforçasse mais. E é por isso que eu sempre arranjo um jeito de treinar mais, melhorar mais. E eu nunca paro. Eu gosto do que eu faço e eu quero me tornar cada vez melhor. Esse é o meu segredo. E sobre o negócio de curso, eu vou deixar bem claro aqui que eu nunca, na minha vida inteira, vou estar disposto a fazer um curso. E o motivo é mais questão de orgulho mesmo. Eu me senti, muito sem honra de ter feito um curso pra aprender algo que eu amo fazer. Desde o começo, desde sempre que eu comecei a desenhar, eu sempre aprendi tudo sozinho. Então seria uma desonra pra mim eu agora fazer uma coisa dessas. Eu não acho que seria necessário fazer um curso pra me tornar melhor em algo que eu já cheguei tão longe. Então, até o fim da minha vida, eu quero continuar desenhando do meu jeito. Eu sei que talvez eu nunca chegue num nível super mega elaborado, perfeito ou coisa do tipo, só que eu tô feliz. Não satisfeito, mas eu tô feliz. E eu sei que eu consigo ir mais longe. Então, eu acho que é isso, então. Esse vídeo não foi tão bom assim, sendo bem sincero. Eu basicamente só falei e não sinto que eu cheguei a quase lugar nenhum. Só que de verdade eu gostei. Era algo que eu queria fazer. Eu percebi algumas coisas legais que eu de vez em quando repito algumas palavras. Eu me perco na hora de levar o assunto da forma correta. Eu me perco e repito palavras, porque dá um certo conforto de ficar repetindo e não sair do lugar. Dá pra ver que eu tenho muita coisa a melhorar, só que é legal.